Mas hoje a gente vai fazer o nosso início, né? No livro de Jonas. Mostrar para vocês que a perseverança dos santos ela é na prática, e vemos isso claramente na vida de Jonas. Eu sei que a maioria de vocês não se identifica com Jonas, né? Porque vocês são muito obedientes, diferentemente de Jonas, né? Que tinha os seus percalços, vocês não. Pessoas de uma fidelidade falsos adjetivos. Jonas Amém? Amém. Eu vou iniciar versículo 1. Fala desse profeta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Como o irmão Paulo falou enquanto orava, justamente dessa tendência que a gente tem e que muitas vezes precisamos vigiar, a querer evangelizar só onde a gente quer evangelizar. Então, acho interessante quando eu ouço frases como: não, mas tal lugar precisa muito de evangelismo, tal lugar precisa muito ouvir a palavra de Deus. Tem algum lugar que não precisa? Esse é o nosso questionamento, né? Então, nós não nos cabe qualquer tipo de ingerência nesse sentido. E a gente tem que vigiar muito, claramente, para que não nos vejamos. O próprio apóstolo Paulo foi repreendido pelo Senhor. O Espírito do Senhor não permitiu que ele fosse a determinado lugar que ele queria ir para evangelizar. E isso tudo acontece porque nós somos pessoas extremamente acomodadas. Então nós gostamos de fazer as coisas como uma linha reta. O que é uma linha reta? Vocês não sabem, se não fizeram nem a menor distância entre dois pontos. Então a gente gosta, né? A lei do menor esforço. Quero tirar uma nota boa sem me desgastar muito. É como muitas vezes se faz no ciclismo, né? A pessoa fica na roda do outro. Quando você fica seguindo um ciclista na frente, você está economizando cerca de 50% da energia. O outro está literalmente puxando você, né? E nós somos assim. Então, tudo que fazemos. Jonas era profeta. Você vai ver nos livros históricos que ele profetizava no meio do povo de Deus. E agora ele recebe uma missão do Senhor: profetizar em uma nação estrangeira e que tinha histórico de inimizade contra o seu povo. Esse é o fato mais relevante aqui no contexto. Porém, Jonas se levantou. E veja que no hebraico, isso é bem interessante. A palavra levantar é falada primeiro pelo Senhor no versículo 2, como já vimos aqui. O Senhor disse a Jonas: levanta-te. E aí no versículo 3, Jonas se levanta, mas na direção contrária. É igualzinho, né? Qualquer coincidência é mera coincidência com os evangélicos de hoje, né? Não tem nenhum desses casos aqui hoje, eu tenho certeza. Então, a gente ouve um direcionamento de Deus e a gente se levanta, né, para fazer o contrário. O Senhor diz: faça isso. Eu vou fazer amanhã. Hoje eu já tenho planos. Porém, Jonas se levantou para fugir, e olha que coisa, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então, aqui a gente percebe, né, a palavra, né,
Jonas usa, que é usada aqui por Jonas para fugir, é a palavra hebraica berak, que significa deliberadamente. Não é aquela fuga de medo, você está com medo de alguma coisa e você corre sem direção. É uma fuga deliberada. Então você sabe estrategicamente para onde você quer fugir. Mas veja que tolice a nossa, a semelhança de Jonas, tentar fugir da presença de Deus. Como já diz o salmista, se a gente for para o lugar mais alto de todos, o Senhor está lá. E se a gente encontrar um lugar mais baixo de todos, o Senhor também estará lá. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Veja, ele se propôs ir para Tarsis, então não tem nada aleatório aqui. Jonas imaginou qual é o lugar mais distante que eu posso ir. Não só, né, da região dele, que ele está lá, mas da própria região que o Senhor queria que ele fosse pregar. E o lugar mais longe, né, era Tarsis. E Jonas diz, eu vou para lá, eu quero ir para o lugar mais longe possível. Né? Ele desce para Jope e ele acha um navio para Tarsis. É como alguns evangélicos, testificou. Está vendo? Testificou. Deus queria muito que eu fizesse isso. Eu ouço testemunhos nesse sentido, irmãos, e é entristecedor. Né? Pessoas que narram supostas experiências com Deus através, né, de coisas que levam para mais longe de Deus. Você fala, mas como isso veio de Deus, assim, né? Como... E mais assustador é quando a pessoa diz, não, depois que eu tomei essa escolha, as coisas estão fluindo. Uma palavra que me arrepia é a palavra fluir. Não sei por quê. Porque na Bíblia a gente não flui. A gente anda por um caminho que nos pressiona a todos os lados, de todos os lados. Então, se as coisas estão fluindo, provavelmente é porque você está seguindo o curso deste mundo e não o caminho apertado. Pagou, pois, a sua passagem. Ele não vai de caronista aqui, né? É outra coisa interessante. Para fazer as coisas que desagradam a Deus, nunca falta dinheiro. Agora, para ser fiel, para ajudar, principalmente para contribuir na igreja, está todo mundo apertado. O ano está difícil, né? As coisas luta. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Outra coisa, nunca vai faltar companhia quando você pensar em se desviar da vontade de Deus. Tem um pregador do passado que dizia que Satanás tem um barquinho sempre preparado para aqueles que querem ir para longe da vontade do Senhor. E ele então vai, encontra pessoas, encontra o barco e vai para longe da presença do Senhor. E agora, aqui a gente vai ver, isso a gente está vendo aqui, a perseverança dos santos trabalhando com a responsabilidade do homem. A soberania de Deus trabalhando junto com a responsabilidade do homem. Mesmo pessoa regenerada, ela pode fazer péssimas escolhas. Mesmo uma pessoa regenerada, e é para a pessoa regenerada que é o alerta: vigiai e orai sem cessar. Então, a oração não é para a gente passar o tempo. A oração é uma forma de estarmos em contato direto com Deus, principalmente buscando dele direcionamento. Às vezes nós invertemos as coisas. Na oração, a gente não quer dar ordem a Deus, nem deveria querer. A gente deveria estar atento para receber as suas ordens e a sua direção. Por isso que na oração correta, a gente ouve mais do que fala. Eu sei que vocês já sabem disso e fazem desde a mocidade de vocês, mas é meu, né, papel falar. E agora no versículo 4, para vocês que conhecem hebraico, vai Yavé retiu. O Senhor, versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Essa palavra é usada, né, para demonstrar a palavra retiu.
com H, ela é usada para demonstrar algo com intenção precisa. Então, esse vento aqui, ele não surgiu de forma aleatória. O Senhor agiu ativamente, propositalmente, para que isso acontecesse. É preciso que a gente saiba disso, antes da gente tentar fugir de Deus. O apóstolo Paulo, alertando aos cristãos da Galácia, ele disse: cuidado, com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele irá colher. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E a gente se lembra do que os apóstolos falaram logo depois do Senhor acalmar a tempestade. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? É o mesmo, Deus. E fez-se o mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se ao meio. Veja, ele estava ao ponto de quebrar-se ao meio. E por que não se quebrou? Porque até isso Deus sabe. Qual o tamanho da tempestade que ele deveria mandar? Qual a intensidade do vento? Que altura deveriam ficar as ondas sem o barco virar? Isso que eu estou explicando, irmãos, não é para vocês entenderem acerca do oceano, não. É para você entender acerca da precisão de Deus em relação às dificuldades enviadas para nós. Principalmente nesse contexto aqui que o Senhor está corrigindo. Então aqui não é uma dificuldade que o Senhor está enviando para a edificação de Jonas, infelizmente, mas para a correção de um profeta fujão. Essa característica, né, eu creio que muitos se identificam, inclusive esse que vos fala. Versículo 5: então temeram os marinheiros. Quem é que começa a temer? O ímpio. O ímpio tem mais juízo que o crente, irmão. É assustador isso. Os ímpios vê determinadas coisas, se tremem todo, e os crentes ficam... né? Servos das trevas são mais prudentes na sua própria geração do que os servos da luz. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus. Achei interessante quando eu estava vindo para cá, nossa, eu estava andando, tem o pessoal bebendo aqui perto, e tinha um rapaz que estava com a camisa de Nossa Senhora com a igreja e uma cerveja na mão. Acho que ele cumpriu a missa, né? E agora está mais liberado. Então cada um tem o seu Deus. Infelizmente. Só um Deus é o único e verdadeiro Deus. Inclusive para nós é imperativo que a gente procure descobrir se o Deus que nós adoramos é o verdadeiro Deus. Pois, como diria Calvino, nós temos uma forte tendência, por conta do nosso coração enganoso, que é uma fábrica de ídolos, a criar ídolos, escolhendo passagens específicas da Bíblia e rejeitando outras. Muitos fazem isso até hoje, infelizmente. Por isso, o único e verdadeiro Deus é o Deus que se revela em toda a Escritura. Então temeram, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Rapaz! E a ideia aqui de sono, veja que tudo na Bíblia tem um significado específico. A ideia de sono aqui, como por exemplo no Salmo, o Senhor fala aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Sono ali, dormir, significa confiar em Deus. Nós fazemos o que o Senhor manda e confiamos de que os resultados estão nas mãos do Senhor, e não na nossa. Mas aqui sono também mostra a ideia de omissão. Quando todos os ímpios estavam clamando ao seu Deus, ele dormiu. A semelhança do que fez Davi, como está escrito.
nos livros históricos, os reis ímpios estavam indo para a guerra, porém Davi resolveu tirar férias. Ficou no seu palácio. Então, muitos cristãos, eles gostam de se dar férias. Não falam para ninguém, falam só a si mesmo. Não, hoje eu vou ficar de boa. Já me esforcei demais. É interessante quando a pessoa diz, eu já me esforcei demais. Fico tentando entender qual é o referencial. O cristão, ele não deseja férias de nada. Porque o cristão sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Como está escrito no Salmo 23, o Senhor nos conduz a águas que refrigeram a nossa alma. Deveríamos confiar. E o mestre do navio, versículo 6, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Isso é um crente. O crente do navio é chamado de quê? Dorminhoco. Né? Então a ideia de dormir na igreja, no culto, né? Imagina. Mas é isso. Levanta-te, clama ao teu Deus. Você imagina o ímpio dando lição, irmão. Que horas você acordou hoje? Eu acordei 3h30 da manhã. De boa. Dormi ontem cedo também, graças a Deus. Já fiz mais de 50 quilômetros de bicicleta. Depois, né, que eu orei, fiz todas as coisas. Estou aqui. Veja que todas as vezes que a gente olha para as pessoas que Deus chamou, principalmente no Novo Testamento, as pessoas que Jesus chamou, Ele não chama pessoas preguiçosas, nem pessoas desocupadas normalmente. Ele chama pessoas ocupadas. Você vê, por exemplo, nós estudamos aqui recentemente o caso de Eliseu. Eliseu estava trabalhando no campo da família. E Elias chega lá e diz: esse não vai ser mais o seu trabalho. Os irmãos Pedro e André, João e Tiago, a mesma coisa. O publicano Mateus, a mesma coisa. Nós temos uma forte tendência de querer dar para Deus o resto do nosso tempo. E Ele não aceita. Eu acho interessante porque eu vejo muito isso na igreja, é uma coisa que me entristece. Quando as pessoas, né, organizam os seus dias, as suas agendas, normalmente Deus está em último lugar. Ninguém fala isso, né? Mas a gente percebe. E aqui a gente vai ver o que isso leva. Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E os próprios ímpios sabem. Eu estava vindo para cá, eu nunca tinha visto, não, achei interessante. Tinha um carro que estava na frente, bem aqui mesmo, tinha um carro que estava na frente, e tinha lá, Exu que me deu. Não mexa comigo, porque senão ele vai buscar você não sei aonde. Rapaz, o pessoal está doido, né? O que é extremamente vergonhoso para a gente é como pessoas de outras religiões conseguem ter uma devoção maior, mesmo nós entendendo que eles adoram a deuses que não existem. Por isso, antes de você pensar em exortar alguém de outra religião, é até algo que eu talvez ensine aqui no futuro próximo, você tem que se questionar se a sua suposta religião correta está no nível da religião errada do outro. Porque é isso. Essas pessoas, por exemplo, você chega num desses lugares, você acha que alguém que está lá no lugar fala torto com quem é o líder desses lugares? Não. Sabe como é o protocolo para falar com o líder nesses lugares? Sabe o que acontece se fizer alguma coisa contra o líder nesses lugares? E na igreja evangélica? E se essas pessoas não fizerem exatamente o que elas se propõem nesses lugares, o que acontece? Elas são expulsas. São amaldiçoadas.
As pessoas vêm para a igreja evangélica e o clima é meio que oba-oba, casa de mãe Joana. Sendo que deveria ser o contrário. Então, quando a gente olha para essa realidade de Jonas aqui, a gente percebe a proximidade que tem da nossa geração. Como nós somos pessoas extremamente desleixadas, para não dizer outra coisa, com a nossa suposta adoração. Eu acho interessante porque a gente sempre começa com louvor domingo, né? Aí depois o pastor vem e atrapalha tudo, estava tão legal quando a gente estava louvando, era uma alegria assim, a gente adorando a Deus, aquela sensação boa de que eu sou um adorador, né? É por isso que o Senhor dizia e diz: em vão me louvo com os lábios, porque é mais fácil louvar. Louvar é bom, irmãos, mas louvar é bom quando o que você está cantando é algo sincero, quando é algo real. Como, por exemplo, que ele cresça e eu diminua. É sério? Quem foi que diminuiu essa semana? Quem foi que perdeu alguma coisa e achou muito legal ter perdido? Não, pastor, eu estava passeando, perdi R$100 assim, era o dinheiro do gás, que era uma alegria. Entendi que foi Deus, né? Me provando e mostrando a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E diziam, cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Então eles querem saber, e uma das formas que eles usavam, inclusive a gente vai ver que isso foi usado até na escolha dos apóstolos, né? Do apóstolo que ia ficar no lugar de Judas Iscariotes. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Porque quem é o Deus de toda sorte? Isso não é para você jogar em bet, não. Viu? A ideia aqui é que Deus está no controle de todas as situações. Inclusive, quando você joga em bet, Deus já está no controle, você vai perder tudo. Pastor, pare com isso, acabei de fazer minha conta hoje. Então lhe disseram: declara-nos, tu agora. Jonas para o barco, não disse uma palavra do Deus verdadeiro. É a gente que quer evangelizar, mas só quer evangelizar em determinados lugares. Em outros lugares a gente vê que, né? Que nada, vou dizer que eu sou crente aqui, vai ser um mau perrengue. Vai que me jogam para fora do barco aqui. Não, eu vou ficar caladinho aqui no meu canto. E fora que eu estou fugindo de Deus, né? No caso de Jonas, eu vou falar que eu sou de Deus. É como você vai ver, gente que quer evangelizar e está com a vida toda torta. E você vai falar de que Deus? Do Deus que sua vida está torta? Qual é a credibilidade que você tem para falar? Me diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes. Então lhe disseram: declara-nos, versículo 8, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Veja, o ímpio é interessado em saber das coisas, irmão. O crente não. Deixa aqui, né? Deixa acontecer. É quase a doutrina Zeca Pagodinho. Vida leva eu, né? Então o crente não pode. A gente tem que procurar saber, discernir todas as coisas. A pessoa está falando, qual é o Espírito? Provai os Espíritos e vê de qual procede da parte de Deus. Vê algum pensamento, esse pensamento me deu assim meio que um aquecimento no coração. Cuidado, pode ser azia, né? Não, eu vou testar o meu pensamento à luz da palavra. É a palavra de Deus que sonda e que nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, o cristão ele precisa ser mais responsável, procurar discernir cada situação que se apresenta diante dele. E as pessoas fazem escolhas terríveis. E depois, Deus me ajuda. Agora como? Vai como? Agora? Não, claro, Deus pode perdoar, se o seu arrependimento é sincero. Mas não tenha dúvida de que consequências virão, até para que você entenda o peso que é ser um agente responsável. Então, Deus é soberano, isso não tira
a nossa responsabilidade de fazermos aquilo que somos ensinados a fazer pela palavra. E eles estão querendo saber quem é Jonas, esse que a sorte caiu sobre ele. Versículo 9: e ele lhes disse: eu sou hebreu. Já começa: eu sou do povo da aliança. Mas que aliança é essa que você está correndo para longe? E temo ao Senhor. Como é que você teme ao Senhor se está fugindo dele, Jonas? Eu temo ao Senhor. O que tem de gente hoje dizendo: qual é a sua religião? Eu sou evangélico, graças a Deus. Graças a Deus. Você vai olhar a vida da pessoa e dizer: não é possível. A pessoa não é evangélica, não. E aí ele diz: o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqui é o problema, porque todos os outros deuses, eles têm uma peculiaridade em comum. Eles são deuses territoriais, muito parecido com as religiões que se praticam hoje em dia também. Então você tem, por exemplo, a deusa do mar, segundo determinada religião. Você tem o Deus que seria responsável pelas florestas, o Deus que seria responsável, pelo ar. E aí você de repente chega e conhece o Deus da Bíblia, e aí ele é responsável pelo quê? Tudo. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele, só para ficar claro. Tudo. Então não dá para fugir. Se você for para a terra seca, ele está lá esperando. E se fugir para o mar, como foi o caso de Jonas, ele está aqui também. E aí os marinheiros ficam: que você é doido de fugir dele? E ainda logo no barco da gente. Então estes homens se encheram de grande temor. Até agora você não vê o temor em Jonas. Porque é isso que faz, irmãos, o Evangelho. Spurgeon tinha uma frase para isso: o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Então a gente está ouvindo palavras bíblicas, palavras firmes do Senhor, todo culto, todo estudo, e a tendência da gente se acostumar e tratar isso como algo ordinário é muito grande. É uma das coisas mais assustadoras que pode acontecer com o evangélico, é tratar Deus como algo comum. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Eles estão querendo entender: vem cá, você é doido? Numa linguagem bem erudita: qual é a sua, irmão? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor. Até o pessoal sabia: com esse senhor aqui, irmão, não vai não vai de vez. Porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: o que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A providência de Deus enviando a correção na proporção certa, do tamanho certo, para gerar o arrependimento necessário. Inclusive influenciando pessoas que estão ao redor para aprenderem a não brincar com Deus. E disseram-lhe, versículo 12: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Mas o pessoal fica com medo. Ele disse: rapaz, vou jogar um profeta de Deus no mar, vai que Deus fique indignado. Porque uma coisa é Deus corrigir o profeta dele, outra coisa é a gente fazer mal ao profeta de Deus. Olha, até os ímpios têm medo de fazer mal a um servo de Deus. E os crentes? Não. É servo de Deus, então tem que sofrer mesmo. Que aí ele cresce mais espiritualmente. Ainda acha que está fazendo bem. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Veja que já inicia-se o arrependimento em Jonas aqui.
O arrependimento começa quando a gente entende o que a gente fez de errado. É por isso que quando você falar que está arrependido e pedir perdão, o que não é obrigatório, muito parecido com Ananias e Safira. Ananias e Safira foram condenados porque deram pouco dinheiro? Não. Pelo contrário, segundo, era muito dinheiro até. Eles venderam o campo. E eles separaram uma parte. Eles foram condenados porque mentiram. E a fala de Pedro, movido pelo Espírito, é: vem cá, vocês venderam o campo porque ninguém obrigou, o campo era de vocês. E por que vocês quiseram trazer o dinheiro para cá? Ninguém disse: vem do campo e traga o dinheiro para cá. Agora, a partir do momento que você tenta enganar a Deus e trazer mentira para dentro do povo de Deus, aí a coisa fica séria. Aí a correção tem que vir. A mesma coisa aqui. Então, versículo do 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, quando o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Veja que há uma tentativa da gente de fugir da correção de Deus. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Agora os marinheiros estão se convertendo. Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Isso é o reconhecimento do quê? Da soberania de Deus. Os marinheiros aqui, ó. O Senhor, o que eles estão dizendo? O Senhor que quis que ele entrasse no navio. O Senhor que quis que ele fosse, né, aqui com a gente. O Senhor que trouxe a tempestade. Sabe que a gente está tentando voltar para a terra, é o Senhor que está fazendo a tempestade ficar ainda pior. O reconhecimento de que Deus está no controle de tudo, irmãos. É preciso que a gente faça com que essa doutrina seja real nas nossas vidas. Quando você olhar para a sua geladeira, quando você olhar para o seu armário, tudo na sua vida, é preciso que você reconheça a soberania de Deus. Por que você acordou? Porque você não morreu enquanto estava dormindo. Tudo é a soberania de Deus. Pessoas vão fazer uma atividade física, como corrida ou na bicicleta, e morrem. Pessoas sentadas morrem. Pessoas morrem de acidente de carro, pessoas morrem de naufrágio, pessoas morrem dentro de casa. Tudo é a soberania de Deus. Ao passo que tem pessoas que um avião cai, todo mundo morre e a pessoa sobrevive. Uma única sobrevivente, não sei se você lembra, um avião que está vindo da França, se não me engano. Uma única sobrevivente. Se eu não me engano, o avião que caiu com uma Chapecoense também teve 3 sobreviventes. Por que isso? Deus. Ele quis que essas pessoas sobrevivessem. Vai chegar o momento delas também de morrer. Mas a gente fala muito, né? Deus é soberano, glória a Deus, confia em Deus. Mas e na hora do boleto? E na hora que surge, né, uma oposição? E na hora que surge um confronto? Deus não é soberano? Não é Ele que está no controle de tudo? Por que agora você quer fazer as coisas? Por que não diminuir para que Ele cresça, como ensina a palavra? Então veja que muitas vezes a nossa adoração e obediência a Deus é só por conveniência. E Deus sabe disso. Então, clamaram. Versículo 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes
homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O povo se converteu. Veja, você que é crente, você evangeliza até onde você não quer. Quando você começa a agir como crente. Quando você começa a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas toda vez que você tentar salvar a sua vida, tudo que você vai conseguir é perdê-la. E agora, vocês que estão acostumados a comer muqueca de peixe, já experimentaram você ser a muqueca do peixe? Jonas vai ser aqui, o aperitivo. Foi um tubarão? Meu irmão, eu não sei se foi tubarão, baleia jubarte. Eu não sou biólogo, né? Muito menos adivinho. A Bíblia diz que foi um peixe. E eu estou muito satisfeito com isso. Mas pastor, que peixe seria esse? E cara, Deus fez o sol. Deus fez todas as estrelas. Ele não podia criar um peixe para engolir Jonas? Aí a gente fica querendo, né? Ah, não, foi um tubarão branco. E ele tem que ser o branco. Não, o tubarão branco, não sei se ele fosse engolir Jonas, aqueles 3 dentes dele, tem 3 arcadas dentárias. Acho que pelo menos dava uma arranhada assim, Jonas. Aí, não, foi a mesma baleia que engoliu Pinóquio. Não, Pinóquio é uma coisa, Jonas é outra. Viu? Cuidado. Então preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Eu acho interessante essa palavra, e eu quero concluir a nossa exposição de Jonas aqui, e a gente agora vai voltar para a apostila. A palavra aqui em hebraico é Vaiman, V-A-Y-M-A-N, Vaiman, Yahvé. Ordenou, determinou previamente. E você vai ver isso se repetindo em Jonas. No livro de Jonas, o Senhor designou o peixe para engolir Jonas, o Senhor designou a planta para ensinar Jonas. Lembra da planta? Vai ser lá em Jonas 4. O Senhor designou o verme para matar a planta, porque Jonas ficou apaixonado pela planta. Agora ficou dependente de uma planta, está pior que o Greenpeace. Depois o Senhor designou o vento, aquele vento quente para acordar Jonas. Estava dormindo na sombra da árvore. O Senhor designa. É o Senhor quem manda. Ele determina previamente e as coisas acontecem exatamente como ele determinou. Nada é acidental. Tudo na sua vida é uma designação soberana de Deus. Por isso a gente não tem que fugir das coisas, fugir dos problemas, fugir dos obstáculos, evitar determinadas coisas, porque tudo isso só aumenta e revela uma desconfiança que a gente tem em relação a Deus e o seu poder. Então agora eu convido vocês a irem comigo, né, para a apostila que vocês têm. Nós paramos no ponto 7, as marcas da verdadeira perseverança, no nosso último encontro. Hoje eu vou retomar com você a partir do ponto 8, que fala justamente dos exemplos. O primeiro deles que está aqui é o de Pedro. Pedro é talvez o exemplo mais pedagógico. Pedro chega para Jesus e diz: mestre, devo perdoar até 7 vezes? E ele fala isso se achando, viu? Porque, segundo, né, a tradição hebraica, quando você faz uma coisa 3 vezes, já é o suficiente. Você deu 3 chances para a pessoa não pegou, a 4ª já não dá mais. Aí Pedro disse: não, como Jesus é muito misericordioso, eu vou pegar 3, eu vou multiplicar por 2, quanto é 3 vezes 2? 6. E eu vou aumentar mais 1, que é para poder ser chegar chegando. Rapaz, Pedro, como você é misericordioso, Pedro, até 7 vezes? Rapaz, Pedro, você não está 10, hein? Quer dizer que se a pessoa pecar com você até 7 vezes, Pedro, você perdoa, né? Eu perdoo. Irmão, se não for Cristo na nossa vida, a gente não perdoa meia vez. Dirá até 7. Mas o Senhor vai até Pedro e diz: Pedro, não, Pedro, você não está entendendo. É até 70 vezes 7, barra infinito.
A ideia de Pedro foi por água abaixo. Pedro, se achando, viu que o negócio era mais embaixo. Ele aprendeu que o negócio de ser crente realmente trabalhoso. Então quer dizer que toda vez que a pessoa fizer algo contra mim, eu tenho que perdoar, Senhor? Não, você pode não perdoar. O inferno é logo ali. Escolha sua. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você é um misericordioso, é porque você alcançou misericórdia. Se você não é misericordioso, é porque você nunca experimentou o perdão de Deus. Pelo menos não tem experimentado ativamente. Outra vez, Pedro vai e é avisado pelo Senhor Jesus: Pedro, o negócio vai pegar, você vai me trair. Mas não é só você que me trair não, Pedro, todos vão me abandonar. Pedro diz: não, eu jamais. Se for necessário, eu morro, mas eu não nego, não abandono não, Senhor. E veja que a segurança de Pedro estava na espada. Quando o Senhor Jesus disse: guarda a espada, parece que a coragem de Pedro foi junto com ela. E aí ele saiu correndo, e a partir daquele momento ele começa a seguir a Jesus. Muitas vezes a gente é assim, a gente tem até uma segurança de seguir a Cristo enquanto tem algum mecanismo de defesa. Mas quando é para seguir Cristo com as mãos nuas, aí a pessoa não vai se ver não. Mas a oração do Senhor Jesus: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mostrando como o cristão passa por esse processo. Então aqui é importante que a gente veja, Pedro cai gravemente, não foi algo leve, irmãos. Ele jura por Deus que não tinha nenhuma relação com Jesus. Você imagina isso? Uma pessoa que era o melhor amigo de Jesus. Mas o Senhor Jesus perdoou ele. Vai até Pedro e diz: e aí, Pedro, como é que você está? Tudo bem? De boa? Tu me amas? Tu me amas mais do que estes? E veja como Pedro aprendeu, né? A última resposta de Pedro, a terceira, é: Senhor, o Senhor sabe se eu te amo ou não. Mostrando que naquele momento Pedro até acreditava que amava Jesus, mas ele aprendeu a não confiar nos seus próprios sentimentos e a confiar no Senhor. É aquilo que a gente já tinha dito sobre a soberania de Deus, especificamente relacionado à perseverança dos santos, que nós não somos salvos enquanto seguramos a mão do Senhor. Nós somos salvos porque o Senhor segura a nossa mão. Então, enquanto seguramos a mão do Senhor, ótimo, mas muitas vezes podemos vacilar. Mas a força do Senhor em segurar as nossas mãos não vacila. Davi também, nós já estudamos aqui, inclusive, sabemos como Davi caiu em pecado. O Salmo 51 testemunha sobre isso. Assim como testemunha também a graça, que não minimiza o pecado, antes expõe o pecado e conduz o pecador quebrantado de volta a Deus. É isso que Davi aprendeu na sua queda. Nós falamos aqui agora com vocês: Jonas tentou fugir da vocação, endureceu o seu coração quando foi chamado pelo Senhor. Elias desejou a morte, debaixo do peso do desânimo. Asaf quase tropeçou ao invejar a prosperidade dos ímpios. Todas essas pessoas salvas. Então a história bíblica está cheia de quedas reais, mas nos mostra também a fidelidade da perseverança do Senhor. Isso tudo tem que gerar na gente amor sincero, que é demonstrado através de uma dependência clara ao Senhor. Cada vez que o cristão amadurece, ele aprende a não atravessar a rua sem um direcionamento claro de Deus. Escolhas simples não são mais escolhas simples, porque não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então o cristão agora, à medida que ele vai amadurecendo no Senhor e se tornando um obreiro aprovado, apto para toda boa obra,
ele aprende. Duas lições, basicamente. A primeira delas, ninguém deve brincar com o pecado. Então a perseverança dos santos, essa doutrina tão linda e bíblica, não é para motivar você que eu posso falhar e Deus me corrige e aí tudo certo, pelo menos eu vou para o céu. Não, a gente não deve brincar com o pecado, pois as suas consequências são dolorosas e muitas vezes duradouras. Veja que pela escolha de um momento de Davi, ele sofreu o resto da vida. As consequências daquele pecado, perdoado por Deus, mas ele sofreu até o resto da vida. No final do seu reinado, quando ele é direcionado pelo Senhor a ungir Salomão rei, ele vê os seus filhos brigando pelo trono. Então, durante toda a vida de Davi, ele foi acompanhado pelas consequências da escolha errada que ele fez em um momento de falta de vigilância. Segunda coisa que a gente aprende também em relação a essas pessoas que narramos aqui, o crente abatido não deve concluir precipitadamente que foi abandonado por Deus. Porque é a sensação que às vezes a gente tem. A gente cometeu alguma falha e parece que Deus ficou longe da gente. Não se importa mais. Não, Ele se importa. Então a disciplina paternal é compatível com a perseverança dos santos. O nono ponto, segundo o estudo de vocês, você tem que aprender o papel dos meios de graça na perseverança. Quais são os meios de graça? Oração, comunhão, palavra. Então Deus preserva o seu povo, não é por vias místicas. Eu sinto o poder de Deus me guiando. Eu sinto que vai dar certo. Ô irmão, quando você sente que vai dar certo, já é alguma coisa que deu errado. Então o cristão não é guiado pelas suas sensações, ele é guiado por Deus, pela sua palavra. Então jamais você vai ver alguém perseverando se ela não estiver conectada a uma vida comum na igreja. Então a gente despreza muitas vezes reuniões como essa. A gente despreza uma ligação com o irmão, aquilo que vocês fizeram há um mês atrás, ainda vai fazer um mês. Essa unidade da fé. E a palavra lida, pregada, ouvida, meditada, alimenta a fé, corrige o coração. É necessário que você entenda que Deus opera pelos meios que Ele mesmo escolheu e revelou para nós que operaria por eles. Por isso, como eu disse a vocês agora há pouco, vigiai e orai sem cessar. Quem é que está dizendo isso? Jesus, os seus discípulos. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então veja que negligenciar os meios de graça e ainda assim reivindicar a segurança bíblica é uma incoerência absoluta. Então pessoas usam de determinados estudos reformados para isso. Pessoas extremamente negligentes, talvez até da nossa congregação. Pessoas omissas em relação ao culto, omissas em relação ao tratar os irmãos como irmãos. E muitas vezes nutre no seu íntimo uma expectativa, jamais vou dizer esperança, uma expectativa de que são salvos e que estão indo na direção certa. Foi o que nós falamos sobre a importância da disciplina na igreja, justamente para alertar essas pessoas que caminham conosco que elas não estão caminhando em segurança, pelo contrário, elas estão passando por caminhos perigosos. Ao passo que elas fazem as escolhas desalinhadas dos ensinos claros do Senhor. Então é preciso que a gente tome muito cuidado. É algo muito comum, e a gente vê isso na história da igreja. As pessoas pegarem doutrinas bíblicas e aplicarem essas doutrinas de uma forma a estimular a vida errada e não a nos motivar a uma vida correta. Então, se tem uma doutrina que é extremamente mal usada, é da perseverança dos santos. As
pessoas acreditam que são salvas sem nenhum tipo de fruto. O Senhor Jesus, de forma muito clara, disse: sem arrependimento não há remissão de pecados. E nos é ensinado que o arrependimento, ele necessariamente gera frutos dignos de arrependimento. Tiago, meu irmão de Jesus, na sua carta vai dizer que a fé sem obras é morta. Então é preciso que a gente entenda que a perseverança dos santos opera junto com os meios de graça e não alheios a isso. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo em Atos, essa passagem tão linda que a gente lê várias vezes, e quanto mais a gente lê, mais a gente vai se maravilhar e se envergonhar ao mesmo tempo. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso daqui é a perseverança dos santos, irmãos. É o agir do Espírito neles, o agir do Espírito Santo nos nossos primeiros irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão aqui está falando especificamente da unidade na fé. No partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. E em toda a alma, não é um grupo. Os mais espirituais não, em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Ô irmão, todos os que criam estavam juntos. Pastor, será que eu preciso ir para a igreja? Não, precisa não. Vamos bater um baba. Um dia está de sol, se ele quer chover, está de sol. A gente tem o privilégio de conviver aqui na terra com pessoas que a gente vai conviver na eternidade. E todos os que criam estavam juntos. O que faz as pessoas que creem não estarem juntos? Elas não creem. Elas dizem que creem, mas não creem. Então, quando você acredita de fato, irmãos, é como se você estivesse no mesmo time. Então, se você torce por mesmo time e o seu time faz gol, o que você faz? Comemora. E se seu time toma gol? Você comemora também. Não, você fica triste, né? Então, você é do mesmo time. Vai usar a camisa da mesma cor. Vai para o estádio, é o mesmo estádio, é o mesmo time. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Rapaz. Oh, Deus. Agora não, agora. Mas isso era naquela época, né? Não, assim, era naquela época. E vendiam as suas propriedades e bens. Hoje não, hoje o pessoal dá testemunho que comprou coisa. Agora eu sou crente, comprei isso. Agora eu sou crente, comprei aquilo. Agora eu sou crente, deu aquilo. Eu sou crente, fez assim. Sim, e você é crente e não deu nada? Não vendeu nada assim? Glorificou a Deus na perda? Não, isso daí não é o meu chamado. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos. Não é com aqueles que você gosta. Até porque você tem que gostar de todos. Não, pastor, tem um pessoal que eu estou em dúvida se é primo. Porque irmão já não sinto, né? Oh Deus. Segundo cada um havia, e perseverando unânimes. Unânimes. Todos os dias. Está vendo que a gente está tendo pouco culto? Amém. Glória a Deus. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Simplicidade. Aleluia. Ninguém estava atrás de comida, né, deliciosa, porque o bom era estar se alimentando juntos e na comunhão.
louvando a Deus. Esse louvor, esse é o louvor que a gente deveria buscar. Veja, o louvor está por último, porque ele vem como uma celebração da transformação que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas se não existe essa celebração, se não existe essa transformação, a gente vai comemorar o quê? A hipocrisia? Dizer alguma coisa com os lábios, sendo que a gente sabe que na verdade a gente está fazendo o contrário? Amém. Irmão, eu não estou querendo desestimular vocês não, no final até abraço. Eu estou querendo motivar vocês. Amém. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por que eles caíram na graça de todo o povo? Porque eles eram engraçados? Não, a ideia daqui é o pessoal olhava e começava a ver que eles eram meio que alienígenas. Que eles estavam felizes, mesmo quando perdiam as coisas. Tratavam as pessoas todos com educação e respeito. Então ninguém está dizendo aqui que o povo aprovava o que eles faziam. Não, o pessoal está dizendo, o que a Lucas está nos ensinando aqui é como o cristão, até para alguém se opor a ele, fica difícil. Porque o cristão, ele é aquele que caminha a segunda milha. Glória a Deus. Aquele que dá outra face. Não, pastor, assim não. Foi não. Os direitos. Os direitos ficaram na cruz, não ficaram não? Não ficaram não? Renuncio A tudo. a tudo. Renúncia é isso. Né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor. Todos os dias Acrescentava o o que é isso aqui? Soberania. Glória a Deus. Então veja, não é o nosso evangelismo que vai salvar vidas. Glória a Deus. É o Senhor. Amém. Glória a Deus. Por meio Do Evangelho. do evangelismo. Glória a Deus. Por isso que não é para eu querer ir em tal lugar. Não, eu não quero nada, não. Glória a Deus. Inclusive teve um louvor que vocês cantaram. Nunca tinha ouvido esse louvor, não. Foi que falou? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, não falou? Falou. Né? Não quero adoração, não quero, não é umas coisas. É porque eu sou difícil de decorar. Difícil é praticar, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Então, biblicamente, né? Esse louvor, a gente tem que dizer: não, Senhor, não sou mais eu que vivo. Eu vou onde o Senhor me mandar ir. Como disse, exatamente como disse Isaías: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Aleluia, Né? O nome está na lista aí, onde o Senhor quiser me colocar, estou aqui. Agora o cristão normalmente ele diz: estou aqui. Aí o Senhor diz: tal dia. Ah, tal dia está marcado outra coisa, Senhor. Porque o Senhor não avisou antes. É porque se você quer fazer as coisas para Deus, necessariamente tem que te custar alguma coisa, senão é melhor você não se propor a fazer. Glória a Deus. Muitas vezes vai te custar muitas coisas. Vai ser em dias inoportunos. Em dias que você vai dizer: mas não podia ser em outro. Isso é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Normalmente a gente marca as coisas no horário que todo mundo pode. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O ponto 10, ele vai falar sobre o ponto anterior, junto com o ponto que a gente está estudando agora, que é a perseverança e a disciplina na igreja. Eu acho interessante, há uns anos atrás, uma pessoa que nem está congregando mais, eu acho que essa verdade se aplicou a ele. Ele disse: pastor, você está pregando muito duro. Desse jeito você está machucando as ovelhas. As ovelhas estão tudo feridas. Eu falei: meu filho, não, eu estou afugentando os bodes. As ovelhas estão bem alimentadas. Acho que ele ficou refletindo e disse: eu devo ser bode. Porque não estou sentindo alimentado, não. Estou sentindo uma pancada vindo de lá para cá. Né? É por isso que no Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, vai dizer que o pastor tem dois instrumentos. Um instrumento para tratar com as ovelhas, um instrumento para tratar com os predadores, aqueles que não são ovelhas.
Então a palavra fiel, ela não é um cotonete. Ela é uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela tem que penetrar até bem profundo, para revelar para nós o que muitas vezes, sem a palavra, não conseguiríamos enxergar. E a disciplina entra nesse contexto. A disciplina, ela não se opõe à perseverança dos santos, ela serve para que os santos perseverem. Como a gente vai ver, inclusive aqui no que a gente falou, Pedro, o que foi que aconteceu lá em João 21, quando o Senhor Jesus vai conversar com Pedro? Vai numa disciplina. O Senhor Jesus vai lembrar Pedro: Pedro, você disse que não me negaria, né? Você disse que estava disposto a morrer por mim. Você viu o que você fez, não foi? Então vamos recomeçar. Você me ama? Você me ama mais do que a estes? Porque quando foi naquela noite, você disse que ainda que todos me abandonassem, você jamais me abandonaria. Então o que Pedro estava dizendo é: Senhor, ninguém te ama como eu te amo. E aí o Senhor Jesus vai dizer: então você me ama mesmo mais do que eles, Pedro? Se você me ama mais do que eles, Pedro, então assim, apacenta eles. Como é que a gente demonstra que ama o Senhor? No trato com os outros. Exatamente como vocês fazem. Amém? Amém? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, uma comunidade que não confronta pecado vai criar um ambiente favorável para o auto-engano, principalmente no que diz respeito à perseverança dos santos. Porque se a gente aprende que é o Senhor que salva e salva de forma definitiva, quando Ele salva, a pessoa que não está sendo confrontada com o seu pecado vai crescer no auto-engano e não no arrependimento, achando que está indo na direção certa, quando na verdade nunca tomou a direção certa. É o que o Senhor Jesus ensina. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Evangelho de Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Percebeu? Nem todo. A pessoa pode passar a vida inteira na igreja, fingindo ser um crente. E se você é irmão ou irmã dessa pessoa, é imperativo, né, que você possa alertá-la. Mas como a gente aprendeu aqui na nossa atividade de um mês, como você pode alertar alguém em relação ao erro se você nem olha para a vida da pessoa? Nós falamos há um tempo atrás que o que seria, né, o oposto do amor, muitas vezes a gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Seria o ódio elevado ao quadrado. É quando você não sente nada. Infelizmente, esse sentimento tem se multiplicado na igreja. As pessoas começam a serem indiferentes uns aos outros. É o oposto do que a gente deveria fazer. A gente deveria estarmos juntos e nos estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Versículo 21. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então veja, a pessoa pode até pregar, evangelizar, biblicamente, no nome de Jesus, e ser rejeitado naquele grande dia. Porque operosidade sem dependência a Deus é rebelião. Por que adianta você ser operoso no erro?
Os fariseus faziam isso, atravessavam o mar para fazer um prosélito, convertido ao judaísmo. E depois transformavam essa pessoa em 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles próprios. Então aqui, versículo 22, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Você pode expulsar demônios, irmão. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então o fato de Deus agir em determinadas situações é absoluto, significa que ele está concordando com o seu erro. A providência de Deus é a providência de Deus. O pecado não confessado e não arrependido continua gerando a morte. Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas, Senhor, teve uma época que eu senti a sua presença na minha vida. Lembra, as sensações são enganosas. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E a autoridade aqui é, ele ensinava como alguém que estava vivendo tudo aquilo que ele estava ensinando. Era o oposto dos escribas, que falavam apenas acerca de ensinos aleatórios. Falavam a respeito de textos do Antigo Testamento, mas não se dispunham a obedecer nada. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Agora, partindo, irmãos, para o ponto 11, a gente vai falar sobre erros práticos que precisamos evitar quando a gente se aproxima dessa doutrina. O primeiro deles, ele tem um nomezinho, e eu vou explicar, é o antinomismo. Antinomismo, anti e nome. Anti quer dizer contra e nome quer dizer lei. Então seria o antinomismo sem lei. É justamente essa tendência que a gente tem, já que eu sou salvo pela graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver a vida errada que eu quiser, e no final eu vou ser salvo. Isso é o antinomismo. Muitos têm vivido desse jeito, né, na igreja evangélica. Pensam que por estarem seguros em Cristo, o crente pode viver sem vigilância, sem santidade, sem temor a Deus. E esse erro acaba transformando a graça em desculpa para pecado. Jamais pense na graça como algo assim. O segundo erro fala justamente, né, de você viver contando com quedas. Não, é porque sabe como é, né? Você desiste sem tentar. Então, é como uma pessoa que, vamos lá, você se inscreveu para fazer uma prova de corrida de 10 quilômetros. No primeiro quilômetro, você que nada, vaza. Quem vai é outro. Corri 1 quilômetro, uma plaquinha apareceu agora, 1 quilômetro, é 10 que eu tenho que correr. Então veja, a pessoa nem tentou. A pessoa nem tenta. Então, hoje você vai ver pessoas que estão na igreja, elas nem tentam perdoar. Já fala logo, o senhor sabe que nessa área, né? Que área? Todas. A pessoa nem tenta ter domínio próprio. A pessoa nem tenta ter amor. E a desculpa é, o senhor sabe, ele me escolheu sabendo que eu sou desse jeito. Então ele não me escolheu. Porque
Porque é o que o apóstolo Paulo, inclusive, ensina. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. As coisas são feitas novas. Então, cuidado para que você, né, não obscureça a suficiência de Cristo usando esse tipo de subterfúgio. Não, porque o Senhor sabe que eu sou imperfeito. É como tem... Irmão, quando eu ouço isso, me dá uma... Essa questão dessa falsa humildade, né? Não, irmão, eu sei, eu e você somos falhos, legal. Mas e cadê o esforço? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vamos lá, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Então, cuidado para você não usar a doutrina da perseverança dos santos dessa forma. Terceiro erro é confundir a profissão com possessão. Então, sua profissão de fé, e quando a gente fala de profissão de fé, a gente está falando principalmente do batismo, da ceia, né, que são momentos onde a gente professa a fé, no caso do batismo, o ato inicial na vida espiritual cristã. E a ceia, né, essa nossa confirmação de que nós continuamos acreditando naquilo que falamos no início por meio do batismo, esses dois atos de profissão de fé, eles não asseguram nenhuma possessão de salvação. Que a salvação, ela precisa de evidências claras de uma transformação, de uma metanoia, de uma mudança. Muitas vezes você vai ver na igreja pessoas começando entusiasmadas. Encontrei a igreja de Atos. Que maravilha, um lugar que ensina a Bíblia e tem até apostila. E o estudo fica disponível para ver de novo. Irmão, você está me dizendo que você aguentou me ouvir pregando mais de 2 horas, vai ver esse estudo de novo? Só para mim que sou doido, né? Não tenho o que fazer. Então não, irmão. Cuidado, né? Profissão é o que a gente falou, é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vocês que são exímios construtores sabem como dá trabalho construir a casa sobre a rocha. Uma vez a gente estava dando estudo bíblico numa casa de uma pessoa e estava construindo um prédio do lado. Bem no horário que a gente estava dando estudo, o batistaca ficava lá. Pé, né? Porque tinha encontrado a rocha lá e tinha que perfurar para fazer, né, o fundamento lá para edificar o prédio. Dá trabalho construir da forma correta. Por isso que a maioria das pessoas não faz isso, né? Lembra? A maioria das pessoas, tudo que elas querem encontrar é uma reta. O menor caminho entre 2 pontos. Mas você aprende que para o céu não existe atalho. O negócio é pegado, é curva, é ladeira, é despenhadeiro, é rio para atravessar. Irmão, o negócio pega. É Apolion aparecendo no meio da estrada e mandando: volte para a cidade da destruição. Pastor, você está tirando essas coisas da sua cabeça? Não, do livro Peregrino de Giovanni, que tinha uma visão da caminhada cristã muito melhor que eu. O quarto erro, como vocês estão vendo aí, é tratar as advertências bíblicas como se elas fossem compatíveis com a doutrina da graça. É como a pessoa está dizendo: se o Senhor já me salvou, por que eu vou vigiar? Se o Senhor já me salvou, por que eu tenho que ficar orando o tempo todo? Se o Senhor já vai acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos, então não precisa evangelizar e muito menos contribuir nesse processo. Se o Senhor sustenta a sua casa, é que não vou dar R$1 na igreja. Que nada, mas estou precisando trocar havaianas. Estou precisando botar um dente postiço. Estou precisando fazer uma série de coisas urgentes. Preciso fazer o... Como é? Não, como é o nome? Não é implante não, é prótese capilar. Precisa dar uma prótese capilar, não é barato não, né? Porque é com cabelo natural. Já encomendei uma para mim ou para aquilo. Só vai dar gente agora no final de 2026. Ponto 2. Só vai dar... Que com prótese capilar, irmão? Oh, Jesus. Rapaz. É anjo. É anjo. Só vai ficar faltando as asinhas. Aleluia! Então, cuidado, as advertências, elas são compatíveis. Então, justamente porque você é salvo,
você tem que saber que o pessoal está de olho em você. O pessoal quem? Os cão. Os demônios trabalham com quem? Com o mundo inteiro. É exatamente igual a Matrix. Se você não assistiu Matrix, né? Não é? Aprenda. O inimigo vai usar todos à sua disposição, até crentes desavisados, como foi o caso de Pedro. O negócio é pancada, irmão. Você está assim, não, eu vou ficar firme. Para que essa firmeza toda? O Senhor gosta que a gente seja mamulengo. Ah, que nada, vaso. Olha, pastor, se eu fosse o senhor, eu já tinha tirado as férias. Bota logo uma placa, junho, não abriremos. Né? Seu Edson, a gente vai mandar ele passear. Né? Ele vai para casa de um crente, muito crente, que dá comida de vez em quando, para matar. E aí a gente vai tirar férias. Né? É interessante, né, esse tipo de pensamento. Quinto erro é individualizar excessivamente a perseverança como se só existisse essa doutrina na Bíblia. Sabe? Não, irmãos, tem várias outras doutrinas, como a gente já viu na nossa confissão de fé. Então, cuidado, porque isso só revela aquilo que a gente falou quando estava falando de Jonas. Que nós estamos querendo criar um Deus segundo a nossa conveniência. Nos Estados Unidos ficou muito famoso alguns anos atrás, e essa heresia se dissemina no mundo inteiro, com vários nomes, e um pastor americano difundiu isso no mundo inteiro, lá e aqui, através de um livro. O título do livro é lindo, né? O Amor Vence, Love Wins, pastor americano chamado Rob Bell. A doutrina dele é que no final o Senhor vai salvar todo mundo, porque o Senhor é um Deus de amor. Jamais ele criaria uma criatura para depois lançá-la num lugar tão terrível quanto o inferno. Na verdade, o inferno é só para assustar a gente, para ver se a gente obedece no susto. Mas no final ele vai aliviar para todo mundo. E muitas pessoas, por mais que seja esdrúxula essa linha de pensamento, muitas pessoas acabam adotando isso no seu íntimo. É o que a gente falou do antinomismo. Então as pessoas acreditam que no final, né, seria incompatível um Deus de amor lançar alguém no inferno. Não, irmãos, é totalmente compatível com a sua santidade. E mais ainda com as oportunidades que nos são dadas e que a gente rejeita diariamente. Você teria cara de pau de dizer que o Senhor não te avisou o suficiente dos seus erros? Ou o Senhor naquele dia, né, quando o Senhor Jesus disser alguma coisa assim que talvez você não goste de ouvir, não, Senhor, que nada. Mas também o Senhor, eu não sabia, Senhor, não sabia que se eu fizesse isso ou se não fizesse aquilo, eu seria rejeitado. Eu pensei que era pela sua graça, e a graça não te convenceu de que é melhor obedecer. Então, a graça que não te leva à obediência é uma falsa graça. Então, cuidado para você não estar, né, querendo se autoestimular com doutrinas enganosas que te tornam confortável num caminho que não te salva. Agora, eu queria convidar vocês, o 12º ponto, ele fala de citações que vocês podem ver depois em casa, de autores sobre isso. E eu queria já caminhar para a conclusão e preparo da nossa ceia. É o 13º ponto que fala justamente das aplicações dessa doutrina na nossa vida. E quando a gente terminar, a gente já vai cear. Amém? Amém. Hoje a gente vai tentar, já que o culto não pode ser indolor, a gente vai tentar abreviar. Então, as aplicações dessa doutrina, a gente que já tem falado dela há algum tempo, a primeira delas é que ela consola o crente sincero que luta contra o pecado. A gente sabe que o grupo de crentes sinceros que luta contra o pecado diminui a cada dia. Mas eles existem. Estão em extinção. Mas existem. Eu aprovo vocês aqui. O pastor não viu uma fé dessa nem em Israel. Mas eu vou ter.
né? Então, o crente que está lutando sinceramente contra o pecado, ele sabe que por maior que seja o seu esforço, e está se esforçando de verdade, é insuficiente para garantir a salvação para ele. É por isso que temos que descansar. É exatamente o pensamento do salmo que eu disse anteriormente a vocês. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Então o Senhor quer que confiemos nele, principalmente na salvação. É por isso que Ele nos deu um Salvador que tem isso no seu nome. Yeshua significa ao Senhor pertence a salvação. Segundo ponto, segunda aplicação prática para a nossa exposição sobre a perseverança, é que essa doutrina da perseverança, necessariamente, ao passo que ela consola o crente sincero, ela confronta o religioso acomodado, que usa, né, uma decisão antiga como escudo para viver uma vida sem pecado e sem arrependimento. Então, quem vive de passado é museu, né? Sabedoria mais erudita já diz isso. Então, não, irmão, o crente vive no dia a dia. Ah, mas eu fiz muito pela igreja no passado. E por que não está fazendo mais agora? À medida que a gente cresce, a gente não faz mais. Como é que a gente está crescendo espiritualmente e está diminuindo a nossa entrega? Né? Então, isso é incompatível com os ensinos bíblicos. Mas as pessoas, elas querem agir na igreja com a visão, né, de direito adquirido, que não existe, porque não existe direito adquirido, uma vez que tudo é pela graça. Então, a perseverança dos santos, ela confronta. A Bíblia não protege a hipocrisia, pelo contrário, ela expõe. Então, o que nós falamos no começo da exposição, não hoje, em outro dia que a gente estava expondo a perseverança dos santos, a perseverança é dos santos. Então não é a perseverança de todo mundo que frequenta a igreja, não é a perseverança de todo mundo que se batizou, não é a perseverança de quem diz que é evangélico, é a perseverança dos santos. Então aqueles que são chamados pelo Senhor serão santificados de forma eficaz, assim como o chamado que o Senhor os deu foi eficaz. A terceira aplicação: a igreja deve formar uma cultura de continuidade. É o que a gente faz aqui, tenta fazer nessa questão de ensino das crianças, o próprio ensino de mulheres, estimulando também irmãos, né, a serem obreiros aprovados. Porque daqui a pouco eu não estou mais aqui, irmão. Já estou com 46, daqui a pouco eu faço 47. E você sabe que idade de pastor é dobrado, né? Então eu estou com 92, estou indo para 94. Né? Então, a minha barba branca já está dizendo. Então, daqui a pouco, vocês vão precisar, né, ter outras pessoas aqui estimulando vocês ao amor e às boas obras. Então, a perseverança dos santos nos leva a isso, a olhar para a igreja como algo contínuo. A igreja não começou com a gente. Então, nós fazemos parte da igreja que começou em Atos e que tem 2000 anos de história e que vai resistir até o fim, porque aquele que iniciou a boa obra em nós, ele vai concluí-la. Nós resistiremos até o dia em que não será mais necessário, porque o Senhor consumará todas as coisas. O Senhor fará descer um novo céu, uma nova terra, e nós teremos a nossa habitação com Ele para sempre. A quarta aplicação: todo tipo de pregação deve ministrar segurança junto com discernimento. Então, nós precisamos ter a dosimetria correta. É como, por exemplo, a fórmula da água, qual é? H2O. Isso significa o quê?
É uma molécula de hidrogênio ou são duas? É uma molécula de oxigênio ou são duas? O 2 é de quê? De oxigênio ou de hidrogênio? Hidrogênio. Hã? Hidrogênio. Tá vendo? Então, se tiver mais hidrogênio, se tiver mais oxigênio, é água? Não. Tem que ser exatamente essa fórmula para que o elemento, né, seja a substância, seja a água. Então, é preciso que a gente traga a dosimetria correta. É como, por exemplo, quando você vai no médico e ele prescreve um antibiótico e ele vai dizer, olha, esse antibiótico você tem que tomar por 7 dias, de 12 em 12 horas. Ah não, Dudu, eu tomo até os 7 dias, mas esse negócio de 12 em 12 me dá uma dor de cabeça, eu vou tomar logo 2 de vez. Misericórdia. Em vez de tomar 7 da manhã, 7 da noite, 7 da noite eu tomo os 2. Pode não, doutor? Pode não. A vida dessa substância é de 12 horas, então você precisa tomar de 12 em 12 para que tenha o efeito, né, que a gente espera que tenha. Então, a ideia de ministrar segurança e discernimento é você aplicar o tratamento correto. Então, você não pode estimular uma insegurança nas pessoas. Não, se é salvo, é salvo. Assim como você também não pode permitir que as pessoas criem, né, e se estimulem em um processo de auto-engano. Então tem que estimulá-las também ao discernimento, de maneira que você vai ter segurança em Cristo quando a sua segurança estiver realmente em Cristo. É assim que a gente tem que usar essa doutrina da perseverança dos santos. Quando você vive da forma como a Bíblia ensina você a viver, e as mais variadas coisas acontecerão quando você se propor a isso, você precisa estar seguro de que o Senhor está no barco, e que Ele é o Senhor das tempestades, e que Ele é o Senhor dos peixes, e a gente tem segurança nele. A quinta aplicação, irmãos, já caminhando para a nossa conclusão final, famílias cristãs devem ensinar a perseverança em casa. E como é que a gente ensina a perseverança em casa? Na prática. Então, se tem algo que a gente precisa melhorar, tantas coisas, né? Mas é o nosso testemunho. Eu tenho muito temor no sentido de que pessoas, nós, né, inclusive eu, somos muito mais tendentes a evangelizar os de fora do que a fortalecer os de dentro. Isso é incompatível com o ensino bíblico. Fazer o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. Então, quando nós somos movidos a fazer supostamente mais o bem aos de fora do que aos de dentro, há uma revelação clara nessa ação de que nós não estamos fazendo nenhum bem. Porque como eu posso ensinar o caminho da salvação se efetivamente eu não tenho percorrido ele? E como é que eu sei disso? O Senhor Jesus disse que o termômetro que aponta se a gente está na direção certa ou não é a maneira como nós tratamos os pequenos irmãos. Está falando efetivamente da família na fé. É por isso que quando a gente ceia, é o mesmo pão, é o mesmo suco. Isso não é, né, teatral. Isso é proposital, para que você aprenda que nós somos um só corpo, que está sobre nós um só Senhor, que nós temos diante de nós um só caminho. Então não há como, né, compactuarmos com a ideia de que existem crentes de primeira divisão, crentes de segunda divisão, crentes que estão sendo rebaixados para a terceira. E, sei lá, o limite eu não sei qual é, né? Não, a gente tem que entender que a responsabilidade é de todos. Todos os que professam a fé precisam viver de forma adequada com a fé que professaram.
Então, ensinar a perseverança na nossa casa. Isso daqui fala da nossa prática. Porque o local onde mais somos vistos, qual é? É a nossa casa. E é o local onde muitas vezes nós tiramos todo tipo de máscara social. Então, às vezes quando a gente sai, a gente tenta de alguma forma performar. Então, tratar as pessoas de uma forma, até mesmo incrédulo, mesmo falso crente, né? Sabe que convive em uma sociedade e que precisa muitas vezes se relacionar com pessoas, às vezes até por interesse também. Então, o uso de máscaras sociais é extremamente comum, infelizmente. Mas quando nós chegamos em casa, na maioria das vezes, é o lugar onde nós efetivamente somos o que somos. É lá onde nós somos descobertos. É lá onde o nosso verdadeiro eu pode ser visto. É nesse lugar que a gente tem que efetivamente demonstrar que somos uma nova criatura. É lá também que pessoas viram que em um momento da nossa vida nós não éramos assim como somos hoje. Como disse o apóstolo Paulo, nós que hoje estamos na luz, em algum momento da nossa existência já estivemos em trevas. Até que o Senhor nos visitou com uma viva esperança e nos refez. O sexto ponto, penúltimo, fala de que nos alerta a, como igreja, tomar cuidado com os escândalos e com os abandonos. Então, a infidelidade humana, ela não anula a fidelidade de Deus. O fato de uma série de pessoas que a gente achou que eram salvas saírem do nosso meio, não abandona a fidelidade de Deus, não vai contrário à fidelidade de Deus. Porque é isso, nós vemos a aparência. Deus é quem efetivamente sonda os corações. Então, muitas vezes nós podemos ter uma visão de que essa pessoa tem, características de salvos. Mas como nós já aprendemos ao longo do estudo, o salvo tem como uma das suas características perseverar até o fim. Então, se tinha várias características, mas não tinha essa, o perseverar até o fim, já podemos concluir que não era salvo. Porque necessariamente o salvo perseverará até o fim. Pelo menos é o que nos ensina o Senhor Jesus em Mateus 24. Esse evangelho será pregado no mundo inteiro. A maldade vai se multiplicar a um nível que fará com que quase todos se esfriem. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse, não todos, mas esse que perseverar até o fim, esse será salvo. A sétima e última aplicação, que já nos conduz ao momento da ceia, essa doutrina é extremamente importante para os verdadeiros crentes continuarem esperançosos mesmo diante do sofrimento. É o que a gente aprende, por exemplo, irmãos, com o que aconteceu com Jó. Então, quando a gente olha para a vida de Jó, o que a gente aprende? Mesmo no seu sofrimento intenso, Jó não abandonou o testemunho do Senhor. Versículo Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Glória a Deus. Então o sofrimento pode ser intenso. Isso não é motivo nem justificativa para abandonar o caminho. Quantos têm abraçado esse tipo de desculpa? Ah, não, pastor, eu queria muito ter ficado firme, mas aí aconteceu isso e aconteceu aquilo. Ô irmão, Jó perdeu todos os filhos em um único acontecimento. Não foi perdendo os filhos assim de cada vez. Não, em um único acontecimento. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu até o respeito da sua esposa. Mas ele não desistiu. Então a perseverança dos santos é esse estímulo aos verdadeiros crentes que estão sofrendo perseverarem, não olharem para trás.
porque aquele que nos chamou é todo poderoso. Então eu convido vocês a pegarem dos elementos da ceia. E eu gostaria muito que nessa manhã todos nós refletíssemos acerca dos motivos que têm nos distanciado do Senhor. É só a oportunidade de confessar e deixar. Então, muitos de nós nos afastamos, eu creio que a maioria dos casos, nos afastamos pelas preocupações com o mundo presente. Nós nos afastamos porque as preocupações nos criaram temores que nos fizeram parar de olhar para Cristo. E a semelhança do apóstolo Pedro, quando andou sobre as águas, quando ele deixou de olhar para Cristo e olhou para a força do vento, ele naufragou. E que nessa manhã nós tenhamos a mesma atitude de Pedro naquele momento. Que essa ceia seja um clamor vindo diretamente do nosso íntimo. Salva-me, Senhor. Por mais que o Senhor tenha me salvado, continua me salvando, Senhor. Então é que essa confissão, seja real nessa manhã. Que nós possamos, e isso, irmãos, é individual. Por mais que a pregação seja uma atividade coletiva, o recebimento ou não da pregação é individual. Cada um de nós sabe o que tem ouvido, de quem tem ouvido. Então, quando nós chamamos todos, inclusive a mim, a esse momento de reflexão e de arrependimento, que nós não venhamos nos acostumar com isso. Que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, nos arrependendo de outras coisas, não das mesmas coisas. Então, que possamos estar nesse processo de crescimento espiritual, que é uma das evidências da nossa salvação. Porque o crente que é salvo, ele está sempre crescendo e dando frutos que durarão para sempre. Então, eu convido vocês, como uma igreja una, como um corpo de Cristo unido. Eu quero que vocês pensem, inclusive, nessa reflexão, na atividade que foi feita de cuidar de um irmão. E veja isso como um estímulo para que você possa cuidar de todos os irmãos. Que a gente possa entender a nossa responsabilidade com os de dentro, para que a nossa atividade com os de fora efetivamente tenha poder e eficácia. Que o Senhor nos ajude. Comamos e bebamos todos para a glória de Deus em Cristo. Amém. Senhor Deus, reconhecemos que muitas vezes, Senhor, somos como Jonas, como Pedro, como Davi, como tantos outros irmãos nossos do passado, que mesmo professando a fé correta, Senhor, tiveram atitudes erradas. Resistimos, fugimos, endurecemos o nosso coração. Mas nessa manhã, Senhor, te louvamos, porque a tua graça é maior do que a nossa rebeldia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos disciplina com amor e porque nos conduz de volta ao teu santo propósito. Que seja assim nessa manhã, que sejamos todos conduzidos ao caminho, ao bom caminho, guiados pelo bom pastor. Sustenta-nos, Senhor, até o fim,
não pela nossa força, Senhor, pois não temos, mas pela tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, Assim e seja. as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para sempre conosco. Nós dizemos. Amém. E nós temos um aniversário, né, hoje? Isso. Não, o aniversário foi dia 23, mas o bolo é hoje, né? Que é o último final de semana. Isso. É por isso que eu vi o semblante de vocês assim um pouco brilhante. Nós oramos, Senhor, pela irmã Rose. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar corretamente. Estimula na nossa amada irmã, Senhor, o amor, a eficácia, a prontidão nas boas obras, Senhor. Desejamos para ela, Senhor, o que desejamos para toda a igreja, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, e termos a nossa salvação, Senhor, evidenciada por meio do caminho que o Senhor nos faz caminhar. Seja assim na vida da nossa amada irmã, que toda a igreja, Senhor, possa se alegrar com o crescimento espiritual dela e ser abençoado por meio dele. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos feitos uma família na fé e que possamos agir de forma a confirmar esse pacto. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? A irmã Gisele já me deu aqui, inclusive, a lista, né, das irmãs.